Muito provavelmente esse vídeo aqui não vai pegar muita view, porque não é o tipo de vídeo que dá mais view no meu canal, mas eu estou simplesmente abdicando, digamos assim, das views desse vídeo para que ele chegue simplesmente nas pessoas certas. Ou seja, ele provavelmente deve ter baixas views, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, se esse vídeo viralizou ou não, mas eu acredito que é muito difícil. Mas para as pessoas que chegarem, e que bom que chegou em você, porque se você estava com essa dúvida, você provavelmente é eu há 3, 4 anos atrás que está querendo entrar numa faculdade, está sendo pressionado pelos pais para entrar numa faculdade, para fazer uma faculdade. Então eu vou te dizer um pouco da minha jornada e um pouco do que eu faria um pouco de diferente ali, para que você faça meio que, obviamente, tome as suas próprias decisões, mas utilize o meu conhecimento, utilize a minha prática para te ajudar ainda mais a tomar decisões que você não se arrependa no futuro. Então fala, rapaziada, para quem não me conhece, eu sou o Lucas, eu tenho mais de 50 milhões de views online. Desde 2021 eu produzo conteúdo sem mostrar meu rosto, ou seja, em páginas que eu tinha de corte de podcast, onde eu postava tanto cortes internacionais, que no caso de pessoas de fora, é gringo, e tanto em cortes do Brasil, já postei muito corte do Podpah, e esses cortes, e obviamente pegavam, sei lá, 200, 300 mil views, alguns, né? Então eu tinha já esse meio que sucesso relativo nessas páginas aí. Só que eu não conseguia uma forma de monetizar esses cortes, ou seja, eu não tinha ali a noção de, por exemplo, criar uma comunidade, uma noção de, por exemplo, criar um produto, de realmente monetizar a página de alguma forma. E aí, obviamente, com essa, no caso dessa página sem monetizar nem nada, isso mais ou menos em 2021, cara, eu fui meio que conduzido aí num caminho que basicamente todo mundo vai atualmente, que é o caminho da faculdade, que eu fiz e estou terminando até hoje, conciliando, obviamente, com o meu negócio no digital, ciência da computação, e é uma faculdade privada, né? Eu meio que fui, ou assim, digamos assim, obrigado pelos meus pais, mas obviamente eles acharam que é um caminho melhor para mim. E no primeiro semestre, cara, eu reprovei simplesmente em 4 matérias. Porque simplesmente aquilo não era pra mim, eu não gostava, só que por uma pressão ali, digamos assim, eu continuei. Eu falei, cara, que mal tem, né? Vamos continuar aqui. E, cara, segundo semestre eu reprovei mais uma matéria. Assim, mano, meus pais ficaram totalmente, mano, decepcionados comigo, chateados, obviamente com toda a razão, né? Eles não queriam queimar o dinheiro deles à toa. Então eles queriam me ver, obviamente, bem, fazendo alguma coisa que eu gosto. E eu meio que tentei empurrar com a barriga ali. E aqui vai o primeiro erro, assim, meu, de não meio que dar win em alguma coisa naquela época. O que acontecia? A faculdade, ela tinha meio que uma. Tem até hoje, né? Que é um programa de parceria, onde se você trancar a faculdade, você tem que pagar uma multa. E essa multa é muito cara. E spoiler, eu só vou ter o dinheiro para pagar a multa no final da faculdade. Então por isso que até hoje eu não tranquei ela. Então, lá naquele, no meu primeiro e segundo semestre ali, que eu comecei a notar que não era aquilo que eu queria pra mim, era pra eu já, tipo, ter dado esse clique e meio que tirar desse meu medo e logo arriscasse logo. Se fosse hoje, obviamente, provavelmente eu tomaria essa decisão de conversar com eles, conversar com meus pais, dizer que aquilo não é pra mim, de que aquela faculdade, obviamente, não tinha meio que quase nada que agregava. Hoje eu vejo que não foi nada inútil na nossa vida, tudo tem um propósito, mesmo que você não possa ver ele agora, mas eu entendi naquela época que, cara, aquilo que eu tava passando não era pra mim. Por quê? Porque eu vi os meus amigos falando sobre estágio, sobre até emprego e tal, mas, cara, de ganhar, pô, 500, 750 reais, 1.500 reais por mês, e, cara, durante um longo período de tempo, eu falei, cara, isso não funciona comigo. Eu não sei o que eu vou fazer pra, pô, ganhar mais do que isso. Só que, cara, eu tenho que descobrir alguma coisa. E aí, cara, fui meio que empurrando com a barriga ali. E assim, meus pais me pressionando muito lá em 2023, no início, início e meio de 2023. Depois disso, não fiquei mais, e fiquei em uma matéria, se não me engano, ali que eu paguei, fui pagando depois, as outras que eu tinha reprovado também. Então, lá para começo de 2023 ali, cara, eu tava meio que perdido porque eu falei, cara, eu não quero fazer estágio. Eu também tenho, digamos assim, eu não sabia, mas na época eu tinha uma habilidade, que é a habilidade de viralizar vídeos, uma habilidade de, pô, hoje muito demandado no mercado e naquela época também. E aí eu fiquei pensando, cara, como é que eu faço? Pô, eu tô aqui, mas e você pode estar passando por isso nesse momento. Por isso que eu falei que esse vídeo provavelmente não vai pegar muita view, mas vai chegar nas pessoas certas e as pessoas que precisam ouvir isso, que estão na faculdade, ou que estão sendo pressionadas pelos pais a fazer uma faculdade. Então, cara, é com você que eu quero falar. Não deixe de arriscar por algo que você só você vê, mas eles não vejam. Porque isso, cara, nossa, isso, mano, me tirou muitas noites de sono porque eu tentava explicar pra eles o que, que eu queria fazer, cara, o que, mano, o que
eu tinha no meu coração e o que eu queria, obviamente, fazer pra minha vida. Mas eles só começaram a me respeitar quando eu realmente tive resultado, quando eu realmente, pô, paguei uma conta, quando eu realmente paguei um jantar muito caro, de mais de R$ 400, quando eu fui pra São Paulo a primeira vez, quando eu for, hoje, né, quando eu vou pra viagem em novembro, que eu vou filmar tudo nesse canal, que vai ser um grande evento internacional que eu vou, graças a Deus, que o meu trabalho me possibilitou isso. Então, eles só começaram a me respeitar depois desses momentos. Depois desses momentos que eu comecei a mostrar o resultado, eu comecei a mostrar o resultado do meu trabalho e tudo que acontecia. Enquanto você não mostrar resultado, cara, esquece ganhar o respeito dos seus pais, dos seus amigos, dos seus parentes, da sua avó, do seu tio, do seu tia, da sua irmã, da sua namorada, do seu namorado. Esquece, mano, esquece. Falar, todo mundo fala, você pode falar o que você quiser. Mostrar resultados são poucos. Então, foque primeiramente nisso. Como falei, vamos anotando as dicas aqui. Primeiro, não deixe de arriscar por conta de, cara, medo, dúvida e tal. Mostre resultado, não tente falar, não tente bater boca com essas pessoas, não tente brigar, porque, cara, elas só querem o seu bem, mas a verdade é que elas, às vezes, não estão enxergando aquilo que você está enxergando. Então, é aquele negócio, é aquela frase de você tem que arriscar tudo por um sonho que só você vê, é mais ou menos por aí, porque as outras pessoas não vão ser, cara, boazinhas e tal, cara, o mundo é um lugar, às vezes, duro, mano, pra você começar suas coisas ali. Então, mas pode ter certeza que o início é o mais difícil. Quando você prova ali, obviamente o seu respeito ele sobe muito. Então, obviamente que você vai ter dificuldade ali, você vai ter realmente coisas a fazer, coisas a provar, digamos assim. Mas, cara, isso olhando para trás na minha jornada, na minha trajetória, cara, foi algo que me deu muita motivação, muita garra para eu chegar aqui onde eu tô hoje. Então eu penso que, cara, se eu tivesse pegado, por exemplo, um caminho mais fácil, por exemplo, fizesse uma faculdade, sei lá, meio que nada a ver, meio que de graça ali, cara, talvez eu não passaria pela dor e pela motivação e talvez eu nem estaria gravando esse vídeo hoje. Então, cara, é muito louco você ver a trajetória da vida, como ela vai traçando, porque você começa a perceber que todos os pontos começam a se conectar em alguma hora. Então, talvez se eu não tivesse entrado na faculdade, eu não teria a motivação e a garra que eu tenho hoje. Então, cara, tome as suas decisões, mas com um propósito maior. Então, cara, coloque primeiramente Deus no centro da sua vida, assim, isso fácil. Eu tenho, assim, naquela época eu não tinha meio que, tinha e não tinha meio que essa relação com Deus, essa relação próxima com Ele. Então, se você não tem isso, cara, procura antes, cara, se procure de antemão, procure o mais rápido possível, porque isso vai te ajudar muito, principalmente em todas as decisões que você for tomar na sua vida. E isso é mais um conselho aqui, já vai anotando todos os conselhos que eu vou fazendo, que eu vou falando aqui pra ti. E mais um conselho, cara, aí beleza, aí chegou lá em 2023 mais ou menos, e aí eu consegui, cara, eu tava numa pressão absurda porque eu não tava fazendo estágio, mas eu também não tava ganhando dinheiro, então, cara, eu já tava no quarto semestre da faculdade e eu tava, caramba, mano, e agora o que que eu faço, o que eu faço? E aí, cara, em setembro, em final de setembro de 2023, eu conheci os concursos de corte, que são concursos que premiam você por ter maior visualização de determinado influenciador. Aí eu falei, cara, eu já tenho esse conhecimento, eu tenho essa prática, mano, o que que eu tenho a perder? Vamos pra cima, mano. E às vezes é algo que você pensa, cara, mano, algumas pessoas me mandam mensagem aqui de, pô, 18, 22, 25, 28 anos. Mano, o que você tem a perder arriscando alguma coisa, mano? Pelo amor de Deus, tipo assim, um dia já acontece essa história aqui, que eu falei com um cara de 45 anos, cara, ele até que tem a perder. Entendeu? Porque ele tem família, porque ele tem coisa, mas você que é jovem, cara, só vai. Tipo assim, não é que essa pessoa de 40, 50 anos não consegue fazer. Ela consegue, mas ela tem menos margem de erro do que uma pessoa que tem 18, que tem 22, que tem 25, que tem 28. Então, essas pessoas que tem que arriscar, essas pessoas que não tem que ter nada a perder. E na época eu tinha 19 anos, eu falei, cara, vamos pra cima. E aí, em outubro, eu fiquei em nono lugar nesse concurso. E, cara, em setembro eu simplesmente estourei um vídeo de 7 milhões de views, que na época era muito, hoje em dia nos concursos atuais nem é tanto, mais assim, 7 milhões de views. Mas, cara, eu estourei esse vídeo, ganhei o concurso que tinha mais ou menos 400 pessoas. E, cara, aprendi uma habilidade aí, que obviamente já tinha, mas aprimorei, e ganhei a minha primeira grana com a internet, que foi meus primeiros R$ 3.000, que aí sim que os meus pais começaram a me olhar de uma forma diferente. Antes disso, cara, simplesmente esquece, mano. E você que tá querendo o respeito dos seus pais, desse jeito, mano, esquece, não vai rolar, porque, cara, é muito complicado, você tem que mostrar o resultado, você só falar, você só ver, cara, eles vão falar, ah, tá, beleza, mas se você chega com o resultado, você chega com dinheiro, cara, esquece, é outra
coisa, é outra parada. Então, rapaziada, aí beleza. Aí depois disso eu comecei a prestar serviços, no caso na internet, a partir dessa minha habilidade. E aí sim que eu consegui escalar ainda mais e ganhar ainda mais dinheiro do que eu estava ganhando. E aí quando eu tive o dinheiro para pagar realmente para sair da faculdade, que era aquela multa gigantesca que eu tinha falado no início, realmente eu falei, cara, não adianta porque eu tenho esse dinheiro em caixa aqui, tenho esse dinheiro, digamos assim, que está investido, além do dinheiro que eu movimento por mês, além do dinheiro que está em outras contas. Falei, cara, não vale a pena, deixa eu terminar aqui. E aí depois, que no caso seria ano que vem, eu dou ainda mais all-in no que eu gosto de fazer, no que eu faço aqui, quer gravar vídeo, quer prestar serviço online, quer ensinar vocês aqui. Então, cara, é mais ou menos isso. Se você tá perdido, se você, cara, tá, pô, aí num momento muito difícil, você tá sendo impressionado pelos seus pais, cara, primeiramente, pede muito discernimento para Deus, lê a Bíblia, lê a palavra, cara, isso não é sobre religião, é sobre você se conectar com o seu Criador, se você se conectar com o divino. Depois, não tem medo de arriscar, não tem medo de, cara, você é novo, você pode errar, você tá às vezes com seus 18, 19 anos, você pode errar, não tenha medo do que os seus pais vão falar para você, e o que, obviamente, respeite os seus pais, respeite seu pai, respeite sua mãe, mas, cara, eles muitas vezes vão te guiar por um caminho que muito provavelmente não vai ser o caminho que, às vezes, não vai ser o caminho que você quer ir. E cara, você tem que entender que eles viveram outra realidade, eles querem outra coisa pra você e você não pode bater boca por causa disso. Você tem que respeitar, falar, ok, eu vou usar isso como garra, como motivação para provar para eles que eu consigo fazer. Assim como muitas pessoas, vocês têm muitos exemplos, eu sou um exemplo, cara, tem muitas pessoas na internet com um exemplo disso, que provaram realmente para os pais que o digital, que a internet realmente dava dinheiro. E aí, eu tenho certeza que você, com muita fé, com muita determinação, com muito esforço, pode ser mais uma dessas pessoas. Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu te dei algum conselho, algum exemplo aqui, cara, algum exemplo que você gostou, já deixa o like, deixa os feedbacks nos comentários, eu sempre gosto de ler se isso te ajudou, se isso, cara, te clareou um pouco mais a sua cabeça. E se inscreve no canal que me ajuda bastante também. Tamo junto, rapaziada, é só começo.